Vai ser prático a nossa aula aqui de hoje. Mas por que é preciso saber fazer fundos musicais? Por que a gente vai estar abordando exatamente esse tema? Porque nós que somos cristãos percebe que já é uma necessidade específica e que se você não estuda do jeito certo, você não aprende. Primeiro, fundos musicais. Se você for fazer aula numa escola com um professor convencional, numa escola de música ou com um professor não cristão, primeiro, se você falar, me ensina a fazer um fundo musical, ele nem sabe o que é fundo musical. Por que ele não sabe? Porque ele não é cristão, ele não tem essa necessidade. Já é uma necessidade específica para nós que somos cristãos. E por que você deveria aprender a fazer fundos musicais? Por alguns motivos, mas o primeiro motivo que eu quero que vocês tenham aqui, claro, é para você poder estar fazendo fundos de oração e pregação aí na sua igreja. Porque sempre tem aquela questão de você estar estudando e aí quando você chega na hora de tocar, você toca junto com a banda, tudo certo, e aí quando você vai descer do púlpito, o pastor fala, não tem como você ficar aí e fazer um fundo musical pra gente? Para quem não sabe, a minha mãe ela é tecladista e ela já passou algumas vergonhas desse jeito. Por quê? Ela é tecladista, mas ela nunca estudou tanto assim música. Ela acompanhava a gente, ensaiava, conseguia acompanhar, tocar os hinos, mas na hora de fazer um fundo musical, por exemplo, ela não tinha essa noção. E eu lembro uma vez que a gente ficou até depois brincando com ela, rindo dela, porque tinha que fazer um fundo musical e ela passou uma vergonha muito grande, gente, porque ela não sabia o que fazer. Justamente pelo fato de não estar preparado. Então a gente precisa se preparar antes para chegar na hora e não passar vergonha. Você também pode estar usando, por exemplo, um fundo musical para a hora do apelo. Porque no final do culto, às vezes tem aquele apelo para o pastor, terminou de pregar, e às vezes ele está fazendo um apelo, chamando as pessoas para ganhar almas para Jesus, e às vezes você não sabe exatamente o que fazer, o que criar no teclado para poder estar tocando. E você também pode usar os fundos musicais para tocar o teclado de forma instrumental, independente de alguém estar cantando ou não. Então você consegue ter uma liberdade muito grande. Por isso que é tão importante vocês estudarem esses temas e por isso que eu falo da importância de você seguir um método direcionado para tocar na igreja. Porque isso você já não estuda em nenhum outro lugar, não sei se for com um método direcionado para tocar na igreja. Um músico, um professor não cristão, ele nem sabe o que é um fundo de pregação. Por quê? Ele não sabe, ele não é cristão. Então percebe como a gente que somos cristãos temos as nossas necessidades muito específicas? Então vamos falar aqui, primeiro, sobre a primeira objeção e problema que muitos de vocês têm. Professor, precisa ser avançado para conseguir fazer um fundo musical? Muita gente acha que precisa ser super avançado para conseguir estar fazendo fundos musicais. E a resposta é não. Vocês vão ver aqui nessa aula de hoje que existem estratégias, existem formas mais simples, existem formas mais complexas, mas você pode começar pelas formas simples, mesmo sendo iniciante do zero, para conseguir estar tocando aqui os seus hinos. Mas a primeira forma que a gente tem é através do dedilhado. Porque se você toca um dedilhado, por exemplo, você já pode deixar o hino de uma forma introspectiva, vamos dizer assim, o hino um pouco mais lento, para você fazer como fundo musical, para você poder aplicar como fundo musical. E eu quero mostrar aqui o exemplo de uma pessoa, de um aluno nosso, que aprendeu exatamente a aplicar o fundo musical desse jeito que eu estou falando, fazendo apenas um dedilhado e já funcionou perfeitamente. Olha só que legal e olha só que bonito essa forma de fazer um fundo musical. E não só bonito, mas super simples também da gente poder estar fazendo fundos musicais. Olha só que incrível. Mesmo sendo iniciante. Isso é um dedilhado, gente, para quem não sabe, ó, já serve como fundo musical. Ó, isso é um dedilhado que a nossa aluna está tocando. Legal, né? Aqui no caso ela está cantando, mas e se ela quisesse fazer um fundo musical? Ela poderia simplesmente, aqui já é a primeira dica, tocar só essa parte que ela está tocando de forma dedilhada, já ia ficar mais lento o hino, e se ela não cantasse, ninguém saberia que hino que era. Então já serviria exatamente como um fundo musical. É a primeira forma que a gente tem, tocar um hino sem cantar. Aqui no caso ela está cantando, mas se ela não cantasse já seria um fundo musical. Mas obviamente que ela precisou entender sobre o quê? Sobre dedilhados, para poder estar tocando. Outro exemplo aqui para vocês entenderem de
mais um aluno que aplicou também essa técnica de dedilhado, que poderia ser como um fundo musical. Olha só que legal. Olha, o hino da Gabriela Rocha, Aleluia. Isso já seria um fundo musical. Aqui no caso, ela vai cantar, mas se ela não cantar, seria um fundo musical. Ó, isso aí já serviria como um fundo musical. Então, para quem fala, professor, precisa ser muito avançado para conseguir estar fazendo fundos musicais? Não. Eu posso simplesmente pegar um hino aqui de forma aleatória e tocar ele. Só que se eu não cantar, já serve como fundo musical. Como assim, professor? Dá um exemplo prático? Claro que sim. Olha só esse exemplo aqui mais simples e impossível. Se você já sabe tocar um hino, você já pode usar ele como fundo musical. Eu não vou falar aqui no que é, mas eu vou tocar desse jeito aqui, ó. Isso aqui já seria um fundo musical. Lembra aqui que eu falei para vocês? Mas a gente não vai aplicar ele de forma o quê? Rítmica. Eu não vou estar tocando essa cifra aqui simplesmente fazendo o ritmo, porque normalmente um fundo musical a gente toca de uma forma um pouco mais introspectiva, um pouco mais lento, mais sutil. Então, se a gente precisa tocar um pouco mais lento, um pouco mais calmo, até porque a ideia, o nome já diz, é fundo musical. Se é um fundo musical, a gente não pode estar roubando a cena, não pode estar tirando a atenção dos irmãos da palavra, da pregação. Então, a gente tem que estar tocando de uma forma mais sutil. Eu poderia simplesmente marcar os acordes assim, ó. Ó, isso aqui já serve como fundo musical. Ó, e o pastor tá pregando, tá super sutil, não tá, gente? Ó, tá lentinho, super sutil. O pastor pode estar pregando. Não tô tirando a atenção dos irmãos com o que eu tô tocando. Tá perfeito. Eu só tô marcando. Que hino é esse, professor? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Só tô marcando, não tô fazendo mais nada. Por quê? Se eu tocar com ritmo, por exemplo, assim, ó, já tirei a atenção dos irmãos, já não vai ficar legal. Então eu toco sempre da forma mais sutil possível. Outra forma que eu poderia estar tocando é simplesmente essa sequência de acordes. Se eu não canto, ninguém sabe exatamente que hino eu estou tocando. Mas eu posso fazer um dedilhado mais sutil, mais lento. Também poderia tocar assim, ó. Não serve como fundo musical? Tô precisando ser criativo? Não, gente. Tô tocando simplesmente a sequência do hino. Já é um fundo musical. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Só que se eu não canto, já serve como fundo musical. Esse é o primeiro passo para você poder estar criando seus fundos musicais. Qual o primeiro passo, professor? Para fazer fundo musical. Ó, fundo musical. Primeiro passo é você tocar uma sequência de hino sem cantar. Esse é o primeiro passo. Toca a sequência de um hino sem cantar. Vai funcionar perfeitamente.